E aí, gente, beleza? Como vocês viram no título, hoje eu vou te ensinar a voltar o Square para o formato de cubo. No vídeo anterior a gente aprendeu a embaralhar o Square de forma correta, então se você não viu, o link vai estar aqui na descrição. Bom, então bora para esse tutorial. Essa etapa é chamada de Cube Shape, que traduzindo para o português ficaria mais ou menos formato de cubo. E é exatamente isso que a gente vai aprender a fazer hoje. E o primeiro passo você já deve ter ouvido falar por aí, que é fazer a famosa flor. Mas o que é essa tão falada flor? A flor nada mais é do que 6 cantos adjacentes na camada D, ou seja, na camada de baixo. A flor se assemelha bastante à nossa cruz no 3x3 tradicional, sendo assim uma etapa totalmente intuitiva, o que quer dizer que não existe algoritmos pré-determinados para resolver os casos de flor. Então a melhor maneira de aprender e melhorar na flor é resolvendo-a várias e várias vezes. E assim, com o tempo você vai pegar prática e eu te garanto que vai ficar muito mais fácil e rápido. Mas para facilitar, eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar muito na resolução da flor. Lembrando sempre de deixar essa parte menor da barra na sua esquerda. A minha dica principal é, faça a flor por partes. Como eu já disse, a flor nada mais é do que 6 cantos adjacentes na camada de baixo. Mas não necessariamente a gente tem que juntar 6 cantos de uma vez. O que a gente vai fazer é separar a flor em duas etapas. A primeira etapa vai ser juntar 3 cantos, como nesse caso aqui, e colocá-los nessa posição aqui, certo? Embaixo na sua esquerda. Depois é só juntar mais 3 cantos e jogá-los para baixo. Assim você tem a flor completa. E agora eu vou te dar alguns exemplos de casos possíveis para a flor. Bom, como na maioria dos Scrambles, esse aqui já veio com 3 cantos prontos. Olha que legal, a gente já pulou uma etapa. Tudo que a gente vai precisar fazer é jogar eles para baixo, colocá-los nessa posição aqui. Desse jeito. Assim você tem uma mobilidade melhor no lado direito para fazer os outros 3 cantos. Bom, agora vamos parar e analisar o cubo. Aqui a gente já tem 2 cantos prontos, juntos, né? E em cima a gente tem 3 cantos, só que separados. A gente vai tentar juntar esses dois com um desses 3. Eu sei que se eu subir esses dois, eles vão vir parar aqui. Tá vendo? Então o que eu vou fazer vai ser colocar um canto aqui, nessa posição. Porque quando eu subir, eles vão juntar com esses dois. Então vamos lá. Esse canto aqui eu vou tentar. Se eu colocar ele aqui, eu vou tentar subir esses dois, mas eu não vou conseguir. Por quê? Porque não tem aquela linha que eu expliquei no primeiro vídeo, em que eu dei as noções básicas. Então essa aqui não pode ser, certo? Vamos tentar essa aqui agora. Se eu colocar ela nessa posição e tentar executar o movimento para juntar as 3, eu vou conseguir, certo? Juntei os 3 cantos, agora é só jogar eles para baixo. E assim a gente completou a nossa flor. Bem tranquilo. Bom, mais um exemplo agora, vamos analisar esse Scramble. Nesse embaralhamento, diferente do outro e da maioria dos Scrambles, a gente não tem 3 cantos juntos, nem embaixo, nem em cima. Nesse aqui, o máximo que a gente tem é 2 cantos juntos, que são esses dois e esses dois. Então, primeiro de tudo, a gente vai juntar 3 cantos. Aqui embaixo, a gente já tem 2 cantos juntos. E aqui na camada de cima, a gente já tem esse aqui sozinho. O que eu vou tentar fazer vai ser juntar esses 3 cantos aqui. Eu posso fazer isso simplesmente com um movimento de barra, certo? Tava aqui, eu só joguei ele para baixo. E assim, a gente completou 3 cantos. E agora é só jogar eles para aquela posição, né? Aqui embaixo e na sua esquerda, para não bagunçar quando você mexer na barra. E agora a gente vai juntar mais 3 cantos. A gente já tem esses dois aqui juntos, então o que eu vou fazer vai ser jogar eles para baixo. Vou jogar eles para baixo aqui. E agora eles vieram parar aqui, certo? Nesse momento você tem que esquecer esses 3 cantos que você já juntou e focar apenas nesses dois. Quando eu subir esses dois, eu sei que eles vão parar aqui, certo? Então, eu vou tentar colocar um canto nessa posição para quando eu subir, formarem 3 cantos. Vou tentar primeiro esse aqui. Se eu colocar ele aqui, eu tenho essa linha dividindo, né? Como eu expliquei no vídeo passado. Quando a gente fazer a barra, a gente vai formar 3 cantos. E agora, é a parte mais fácil, é só jogar eles para baixo. E assim a gente completou mais uma vez a nossa flor. Como eu já expliquei aqui, essa etapa é totalmente intuitiva. Então a melhor maneira de melhorar na flor é resolvendo várias e várias vezes, beleza? No começo vai parecer um pouco difícil, meio chato, mas com o tempo eu te garanto que vai ficar muito mais fácil e rápido. Bom, depois que a gente resolveu a flor e deixou ela na base, a gente vai ter 5 casos possíveis na camada de cima. E esses casos a gente vai dividir em 2 grupos. O primeiro vai ser o grupo dos casos pares e o segundo ímpares. Mas como assim pares e ímpares? Bom, calma que eu vou te explicar. Bom, com a flor pronta na nossa base, a gente vai ter sempre no total 2 cantos e 8 meios na camada de cima. E a gente vai observar a posição dos meios entre os 2 cantos. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem 2 cantos e entre eles a gente tem 2 meios e dessa parte aqui a gente tem 6 meios. Então 2 e 6 são números pares, logo esse caso é par.
Como eu já disse, a gente tem 5 casos possíveis, 3 desses casos são pares e 2 ímpares. A gente tem um determinado algoritmo para resolver cada caso. A gente vai começar primeiro aprendendo os casos pares, depois passamos para os ímpares. O primeiro caso é esse aqui, e observando a posição dos meios, aqui em cima, nós temos 8 meios adjacentes e nenhum entre os dois cantos. Então, os números são 0 e 8. 0 e 8 são números pares, por isso esse é um caso par. Para resolver esse caso aqui, a gente vai deixar nessa posição mesmo, então a gente vai dividir bem na metade dessa forma aqui. O algoritmo que resolve esse caso vai estar aparecendo aqui na tela, porém eu vou mostrar o algoritmo por partes para ficar um pouco mais fácil. Para resolver esse caso aqui, a gente vai começar primeiro com uma barra, certo? E agora a gente fez esse formato aqui que a gente chama de scallop, tanto em cima quanto embaixo. E o que a gente vai fazer vai ser jogar dois cantos no sentido horário, 1, 2, e embaixo a gente vai jogar só um. Você vai perceber que os dois ficaram virados para aquela posição, tanto em cima quanto embaixo, certo? E aí a gente vai fazer mais uma barra. E agora a gente chega no formato chamado barrel, ou barril, do jeito que você preferir. Ele é bem fácil de reconhecer, você tem dois cantos, dois meios, dois cantos, dois meios. Para resolver, você basicamente tem que deixar eles em posições opostas. Por exemplo, se o de cima estiver na posição horizontal, o de baixo necessariamente teria que ficar na posição vertical. E vice-versa, é claro. E aí você faz o movimento de barra. E agora a gente chegou nesse caso aqui, que é o último antes de voltar o square para o formato de cubo. O que a gente vai fazer vai ser colocar eles olhando para frente. Então, esse aqui eu vou colocar assim, certo? E o de baixo é a mesma coisa, a gente vai colocar ele olhando para frente, certo? E agora, por último, a gente vai dar mais um movimento de barra. E assim a gente resolveu esse caso aqui. Bom, então mais uma vez, para fixar mesmo, a gente vai começar dando uma barra. E aí a gente formou scallop, que é aquele formato que a gente conheceu. E a gente vai jogar dois cantos no sentido horário na camada de cima. E um canto também no sentido horário na camada de baixo. E assim os dois ficarão olhando para frente, tanto em cima quanto embaixo. Logo depois a gente vai fazer mais um movimento de barra. E aí a gente formou o barril, que é um caso bem facinho de reconhecer e de executar. A gente vai deixar eles em posições opostas. Se um fica na horizontal, o outro fica na vertical, e vice-versa. Mais uma barra. E aí a gente chegou nesse caso aqui, que é o último antes do quadrado, né? Antes de voltar o square pro cubo. O que a gente vai fazer vai ser colocar os dois olhando pra frente. Desse jeito aqui. E aí a gente vai fazer mais uma barra. E assim a gente resolve esse caso, beleza? O próximo caso é esse aqui, em que a gente tem dois meios entre os dois cantos. E desse lado aqui a gente tem 6 meios, então 2 e 6. Como 2 e 6 são números pares, esse aqui é um caso par também. E a posição para resolver esse caso aqui vai ser essa aqui, dividindo bem na metade do formato. O algoritmo que a gente vai usar vai ser esse aqui. Barra, jogar dois cantos no sentido horário, na camada de cima, e só um na camada de baixo, certo? Então, de novo, a gente vai começar fazendo a barra, dois cantos no sentido horário na camada de cima, e embaixo só um. Mais uma barra. Agora a gente vai voltar um canto só, certo? Embaixo a gente vai jogar dois cantos e um meio no sentido horário. Então, um canto, dois cantos e um meio, que é esse aqui. Vai fazer mais uma barra. E agora a gente chegou nesse caso, que é o último antes do cubo, né? Então a gente vai deixar naquela posição, os dois virados pra frente, certo? E fazer mais uma barra. E assim a gente resolveu esse caso. Bom, mais uma vez então, para ficar bem claro, a gente vai deixar nessa posição aqui, dividindo na metade, e vai começar com o movimento de barra. Logo depois a gente vai jogar dois cantos no sentido horário na camada de cima. Então, um canto, dois cantos. E embaixo a gente vai jogar também no sentido horário, só que apenas um canto. Logo depois a gente vai fazer mais um movimento de barra. E agora a gente vai voltar um canto, né, da camada de cima, vai jogar no sentido anti-horário. E embaixo a gente vai jogar dois meios e um canto no sentido horário. Então, um, dois cantos, mais um meio. E agora a gente vai fazer mais um movimento de barra. E assim a gente chegou naquele caso, que é o último antes do cubo. Então a gente vai jogar os dois olhando pra frente, né? Esse daqui e esse também. Faz o último movimento de barra e assim a gente resolve a cube shape. Bom, agora a gente chegou no último caso par, que é esse aqui, que a gente tem 4 meios
e 4 meios entre esses dois cantos. Então 4 sendo um número par, esse é um caso par, certo? Para resolver ele, a gente vai deixar nessa posição aqui, também dividindo esse formato na metade. Então a gente vai começar a fazer um movimento de barra. Agora a gente vai jogar dois cantos no sentido horário na camada de cima. E a mesma coisa embaixo. 1, 2 no sentido horário. Certo? Então de novo, a gente começa nessa posição aqui. 4 e 4, sempre dividindo na metade. E a gente vai fazer barra. Jogar dois cantos no sentido horário. E embaixo a mesma coisa. 1, 2 cantos. Agora a gente vai fazer mais um movimento de barra. E agora a gente caiu de novo nesse formato aqui, que é o barril. Lembra? Bem facinho. E aqui a gente já tem o de baixo na vertical, então de cima a gente só vai deixar na horizontal, sempre dividindo na metade, né? Sempre em posições opostas. Então a gente vai fazer mais uma barra. E agora a gente chegou nesse caso que é típico, né? Antes de formar em cubo, os dois olhando pra frente. E agora a gente vai fazer mais um movimento de barra. E assim a gente resolve esse caso de cube shape. Bom, então só mais uma vez, esse caso aqui, que é o caso 4 e 4, né? A gente vai deixar ele nessa posição aqui, dividindo na metade, e vai fazer uma barra. Logo depois a gente vai jogar dois cantos no sentido horário na camada de cima. 1, 2. E embaixo a mesma coisa, também no sentido horário. 1, 2. E vai fazer mais uma barra. E agora a gente chegou naquele formato que a gente já conhece, que é o barril. E a gente vai deixar ele em posições opostas. Se embaixo está na vertical, a gente vai deixar em cima na horizontal. Sempre dividindo aqui na metade do formato. A gente vai fazer mais uma barra. E a gente chega naquele caso que é típico antes de voltar para o cubo. A gente vai deixar ele nessa posição aqui, em cima e embaixo, olhando para frente. Fazer mais uma barra e a gente resolve a cube shape. Bom, terminamos então os casos pares e agora a gente vai passar para os casos ímpares. Esse aqui é o primeiro caso ímpar, que a gente tem 3 meios entre os dois cantos e aqui a gente tem 5 meios. Então 3 e 5 são números ímpares, por isso esse caso é ímpar. E para resolver a gente vai deixar nessa posição aqui, de forma que quando a gente fazer a primeira barra, a gente vai levar esses 4 meios e esse canto aqui. Então vai ficar desse jeito aqui. E o algoritmo que resolve esse caso é um pouquinho grande, porém é bem fácil de decorar. A gente vai começar fazendo uma barra e jogar dois cantos no sentido horário na camada de cima. 1, 2. A gente vai fazer mais uma barra. E agora a gente vai jogar um meio só no sentido horário, que é esse aqui. E embaixo um canto só. Logo depois a gente faz mais uma barra. E aí a gente tem em cima aquele formato que a gente já conhece. E embaixo a gente tem scallop. Então o que a gente vai fazer é colocar o de cima olhando para frente, como a gente já aprendeu. E embaixo a gente vai jogar dois cantos no sentido horário. 1, 2. Certo? A gente vai fazer mais uma barra. Depois a gente vai jogar um meio no sentido horário na camada de cima. E embaixo a gente joga só um canto no sentido horário. Fazemos mais uma barra. E agora a gente já tem esse formato que a gente já conhece, que é só deixar eles olhando para frente, em cima e embaixo, fazer mais uma barra, e assim a gente resolve esse caso de cube shape. Bom, então mais uma vez, a gente vai deixar nessa posição aqui, que a gente já aprendeu, e começar com um movimento de barra. Logo depois a gente joga dois em cima no sentido horário, e faz mais uma barra. Agora a gente vai jogar um meio no sentido horário na camada de cima, e um canto no sentido horário também, só que na camada de baixo. E fazer mais um movimento de barra. Logo depois a gente vai chegar nesse caso aqui, que é aquele que a gente já conhece. Então esse aqui a gente vai deixar posicionado para frente. E embaixo a gente vai jogar dois cantos no sentido horário. 1, 2. E fazer mais um movimento de barra. E agora a gente vai jogar um meio só no sentido horário. E embaixo a gente vai jogar um canto só também no sentido horário. E agora a gente já chegou no caso que a gente conhece, que é antes de formar o cubo. E a gente vai deixar naquela posição de deixar esses dois para frente. Esse aqui e esse aqui. E fazer mais um movimento de barra. E assim a gente completa o penúltimo caso de cube shape. E finalmente a gente chegou no último caso de cube shape, em que a gente só tem um meio entre esses dois cantos. E aqui a gente tem 7 meios. Para resolver a gente vai deixar nessa posição aqui,
E o que a gente vai fazer para resolver é muito simples. A gente vai fazer uma barra, jogar um canto no sentido horário e fazer mais uma barra. Desse jeito a gente cai naquele caso que a gente aprendeu agora de 3, 5. E o que a gente vai fazer é só resolver do jeito que a gente acabou de aprender. A gente vai fazer uma barra, jogar dois cantos no sentido horário, barra de novo, jogar um meio só no sentido horário também, e embaixo um canto só, barra. Aí a gente vai deixar esse formato aqui pra frente, certo? E embaixo a gente vai jogar só dois cantos. 1, 2. Barra, um meio só no sentido horário e um canto só embaixo no sentido horário. Barra, e aí a gente cai naquele formato bem fácil, que é só deixar os dois apontando pra frente. Certo? Então, para finalizar, a gente vai ver mais uma vez. A gente tem esse caso aqui, que é o 1, 7. A gente vai deixar nessa posição aqui, certo? E fazer meio que um setup e transformar naquele caso de 3, 5. A gente vai começar com uma barra, jogar um canto no sentido horário e fazer outra barra. E aí, tá naquele caso que a gente já aprendeu, e é só executá-lo de forma tradicional. Certo? E assim a gente resolve o Cube Shape do Square One. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero realmente que vocês tenham aprendido e gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dessa série. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo e falou!